Nesta nossa análise, a gente vai mergulhar na Instrução Normativa número 4 de 2023 da SEMA-MT. Isso. O objetivo aqui é dar uma aula prática para engenheiros sobre como aprimorar o cadastro no SINCAR e, principalmente, como evitar aqueles erros clássicos de deslocamento de perímetro e sobreposição. Bom, então vamos direto ao ponto. A etapa de verificação prévia ela é muito, mas muito subestimada, sabe? Mas é o ponto mais crítico para garantir a eficiência e evitar retrabalho no SINCAR. Certo. E a falha central que a gente vê todo dia é a seguinte: o profissional, muitas vezes, pressionado pelo cliente, ele vai a campo, faz o levantamento e já corre para lançar o polígono no sistema. Sim, a ânsia pelo protocolo. Exato. Ele confia cegamente no próprio dado, sem antes fazer uma consulta, assim, profunda nas bases de referência oficiais. É aquela mentalidade do depois a gente ajusta, né? O foco é gerar o protocolo rápido, mas essa pressa acaba criando um problema, né, muito maior lá na frente. Um problema gigante. Uma notificação da SEMA pode paralisar um projeto por meses, não é? Exatamente. Essa abordagem reativa é uma armadilha. Ela leva direto a conflitos de justaposição, seja por um simples deslocamento da imagem de satélite que o sistema usa como base, Que acontece bastante. seja por uma sobreposição real com um vizinho que já cadastrou a área dele. O resultado é sempre o mesmo: notificação, retrabalho, atraso e, claro, um cliente bem satisfeito. Então a sugestão é uma mudança de cultura, praticamente? É uma mudança de filosofia. É adotar um protocolo rigoroso de consulta prévia como a primeira etapa. E inegociável, sabe, de qualquer projeto. Isso não é uma checagem opcional, é a fundação do trabalho. Certo. Então é tratar essa verificação como parte do projeto em si, e não como um mero cheque antes de apertar o botão de enviar. Na prática, como seria esse protocolo? Quais as ferramentas que o engenheiro tem que ter na mesa antes mesmo de começar a desenhar o perímetro? São 3 pilares. O primeiro, e talvez o mais importante para resolver a questão do deslocamento, é o uso sistemático das imagens históricas. Ok. A CEPLAG disponibiliza as imagens do satélite Spot-5 de 2007 a 2009, com uma resolução ótima de 2,5 metros. Essa é a base que a SEMA usa para análises temporais. A referência deles. Exato. Antes de tudo, você precisa ancorar o seu levantamento nessa imagem. Se o seu polígono se encaixa perfeitamente nos limites visíveis na imagem Spot, tipo cercas, estradas, rios, você já tem 80% do caminho andado para evitar discussão sobre deslocamento. Ou seja, você se antecipa ao analista da SEMA usando a mesma régua que ele vai usar para te medir. Perfeito. Isso evita aquela discussão interminável sobre qual imagem está certa. Perfeito, é isso. O segundo pilar é a verificação de certificações existentes. É inacreditável quantos projetos são submetidos sem uma simples consulta às bases do CIGEF e ao acervo do INCRA. Uma coisa básica. Muito básica. Você precisa saber se seus vizinhos já têm georreferenciamento certificado. Se tiverem, esses perímetros são a sua fronteira. Tentar registrar uma área por cima de um perímetro já certificado pelo INCRA é, quase garantia de indeferimento. É uma sobreposição óbvia que a consulta prévia já mataria. Exato. E o terceiro pilar? É seguir a orientação da própria instrução normativa ao pé da letra. Ela diz para evitar, sempre que possível, o lançamento de plantas que apresentem justa posição. Sempre que possível. A interpretação correta disso não é uma sugestão, é uma ordem. Se na sua verificação prévia você identificou uma sobreposição, por menor que seja, o seu trabalho, a partir dali, é resolver essa sobreposição antes de submeter. Fazer a lição de casa. Fazer a lição de casa, ligar para o profissional responsável pelo outro projeto, buscar um acordo, retificar o seu levantamento. Isso economiza meses, às vezes anos, de um processo parado na SEMA. Essa parte da verificação prévia é fundamental, quase uma triagem para evitar problemas técnicos óbvios. Mas, sendo realista, nem sempre dá para evitar o conflito, né? Não, nem sempre. Às vezes, o problema não é a imagem, é o papel. É a matrícula antiga do vizinho que diz uma coisa e a sua diz outra. Aí a briga muda de campo. Muda completamente.
Deixa de ser puramente técnica e vira uma disputa de documentos, certo? Exatamente. E quando a disputa chega nesse ponto, a robustez do seu cadastro vai depender diretamente da hierarquia e da completude da documentação que você apresenta. É aí que o jogo é ganho ou perdido. É aqui que muitos profissionais perdem o jogo. A fraqueza é instruir o processo com documentação frágil, incompleta ou, pior, hierarquicamente inferior. Eles anexam um contrato de compra e venda antigo, um mapa sem anotação técnica e acham que é o suficiente. E na mesa do analista da SEMA, quando ele vê 2 cadastros sobrepostos, um com essa documentação mais frágil e outro com um conjunto forte, a decisão é quase automática, imagino. É totalmente automática. A Lei Complementar 592 de 2017 é claríssima. Em caso de conflito, a prioridade é do cadastro com a documentação mais forte. Não tem discussão. Nenhuma. Por isso, a estratégia tem que ser proativa. Desde o início, o engenheiro precisa mapear e orientar o cliente a buscar os documentos com maior peso jurídico. O objetivo não é só ter algum documento, mas ter o melhor documento possível. Isso não só aumenta a chance de validar os limites, mas também coloca o processo na frente da fila, né? Com certeza. Coloca na frente da fila de análise. Certo. Então a gente precisa chegar com o melhor arsenal, mas existe uma hierarquia clara nisso? Digo, na prática, um documento vence o outro na mesa do analista? Ah, sem dúvida. Existe uma hierarquia sim, e no topo da pirâmide o documento que praticamente encerra a discussão, o ás de espadas, é a matrícula do imóvel rural, que já contém o memorial descritivo georreferenciado certificado pelo INCRA. E o mais importante. E o mais importante, devidamente averbado no cartório. Quando você apresenta isso, a discussão sobre limites, ela praticamente acaba. É a prova definitiva da localização e dos limites da propriedade perante a lei. Esse é o cenário ideal, mas nem todo mundo tem isso, especialmente em imóveis com histórico mais antigo. E quando a situação já virou um litígio, uma briga judicial? Bom, nesse caso, uma decisão judicial, seja uma liminar ou uma sentença de mérito, se torna uma ferramenta extremamente poderosa. Certo. Ela pode sobrepor outros documentos, mas aqui tem uma armadilha que derruba muitos processos. Um detalhe crucial que muitos ignoram. E qual é a decisão judicial? Por si só não basta. Ela precisa estar acompanhada de uma certidão de vigência e fase processual emitida pelo juízo há no máximo 90 dias. Espera aí, esse é um ponto crítico. O engenheiro consegue a decisão judicial, que é um processo demorado, caro, Exato. anexa no SINCAR e acha que está tudo resolvido. Mas se aquela certidão de vigência tiver 91 dias, o documento inteiro perde a validade para a SEMA. Perde completamente a validade para fins de análise. É um detalhe que invalida a prova mais forte que você tem em mãos. A SEMA é extremamente rigorosa com isso, porque uma decisão pode ser revertida. Entendi. A gente vê muitos processos parados por meses por causa de uma certidão vencida que levaria minutos para ser reemitida no fórum. É um erro administrativo simples que custa muito caro. É uma informação valiosíssima essa. E além da briga judicial, existe alguma ferramenta mais consensual, uma forma de evitar a briga? Sim, e é uma das ferramentas mais inteligentes e subutilizadas, a Declaração Pública Consensual de Divisa. Em vez de esperar o conflito estourar e virar uma batalha documental, você pode, de forma proativa, procurar os seus confrontantes, definir os limites em comum acordo e formalizar isso num documento assinado por todos. Isso deve ser muito bem visto pelos analistas. Muito bem visto. Apresentar isso no Sincário demonstra diligência, profissionalismo, simplifica a análise deles e resolve o problema na raiz antes que ele sequer se torne um problema. Entendi a parte dos documentos. Prevenção técnica primeiro, arsenal documental robusto em segundo. Mas me parece que ainda existe um jogo de cintura na própria análise da SEMA. Com certeza existe. Algumas regras e exceções que, se o engenheiro conhecer, podem otimizar o processo e evitar dores de cabeça, né? Exato. E aqui a gente chega no terceiro ponto. O desconhecimento dessas exceções e critérios técnicos do SINCAR pode levar a um esforço desnecessário. Gasta-se energia onde não precisa. Isso.
um esforço desnecessário para resolver pequenas sobreposições e leva a uma abordagem reativa em vez de estratégica. A fraqueza aqui tem duas faces. De um lado, o profissional que trata qualquer sobreposição, por menor que seja, como um impedimento crítico e gasta tempo e dinheiro para corrigir algo que o sistema talvez tolerasse. E o outro lado da moeda? O outro lado é o profissional que discorda das bases de dados oficiais da SEMA, como a hidrografia, por exemplo, e simplesmente apresenta o seu próprio traçado sem nenhuma justificativa técnica. Ele basicamente diz: o meu tá certo e o seu tá errado. É isso. Um convite à reprovação sumária. A sugestão é incorporar o conhecimento dos critérios de análise da SEMA na sua estratégia. É jogar o jogo conhecendo as regras do juiz. Use as exceções a seu favor e, quando precisar discordar, faça da maneira correta, com embasamento. Faz todo sentido. É sobre ser mais estratégico. Quais são, então, esses critérios ou macetes técnicos que podem fazer a diferença no dia a dia? O primeiro é uma vantagem processual gigantesca que poucos usam. A norma diz que a justaposição por deslocamento de imagem é uma exceção à obrigatoriedade de análise conjunta. Isso é ouro, então. É ouro. Se você consegue provar, usando aquela base do Spot 5 que a gente falou no início, que a sobreposição com seu vizinho não é um conflito real de limites, mas só um desalinhamento da imagem de fundo do sistema, você pode solicitar que seu processo seja analisado de forma independente. Isso é uma carta na manga e tanto. Você basicamente descola a análise do seu CAR da análise do vizinho, que pode estar parada por outros motivos. Exatamente. Você não fica refém da pendência de terceiros. Você mostra para a SEMA: olha, nosso conflito é só virtual, é por causa da imagem. Analise meus documentos e meu perímetro de forma independente. Isso pode acelerar um processo em anos. Uau! E sobre as pequenas sobreposições que você mencionou, aquelas que o sistema pode tolerar, existe um número mágico para isso? Existe, e todo engenheiro deveria ter esse número anotado. A SEMA sabe que precisão absoluta no campo é quase impossível, então eles definiram uma regra clara de tolerância. E qual é? Se a área de justaposição não ultrapassar 0,5% da área do menor imóvel envolvido e, ao mesmo tempo, for inferior a 0,25 hectares, ou seja, 2.500 metros quadrados, ela é tolerada. Então, para uma pequena sobreposição de, digamos, 1.000 metros quadrados de uma fazenda grande, que antes geraria uma notificação e pararia tudo. Isso. Agora, o analista pode simplesmente aprovar e seguir em frente. Exato. Conhecer essa regra pode resolver instantaneamente dezenas de pequenas inconsistências de divisa sem precisar de uma única retificação no projeto. É uma ferramenta de gestão de tempo, não só uma regra técnica. Evita um retrabalho enorme. Um retrabalho enorme por uma diferença mínima de levantamento. Fantástico. E para fechar, a situação inversa. Quando eu preciso discordar da base da SEMA. Por exemplo, o rio que está no mapa deles não bate com o rio que eu medi em campo. Aí entra a divergência técnica fundamentada 100%. Simplesmente desenhar o rio no lugar que você acha correto não adianta nada. Para que a sua versão seja aceita, é obrigatória a apresentação de um laudo técnico detalhado com a anotação de responsabilidade técnica, a ART. Não é só a palavra do técnico. De jeito nenhum. Esse laudo precisa seguir o termo de referência padrão da SEMA, explicar a metodologia que você usou no levantamento, apresentar as coordenadas e justificar por que a base oficial está incorreta. O mesmo vale para áreas consolidadas, imagino? O mesmo vale. Preparar um laudo robusto não é só cumprir uma exigência, é demonstrar diligência profissional e aumentar drasticamente a chance de que a sua vetorização seja aceita pela equipe técnica. Resumindo tudo, então, para aprimorar os trabalhos no SINCAR, a abordagem não pode ser reativa. De jeito nenhum. Recapitulando os 3 pilares. Primeiro, implemente uma verificação prévia obsessiva. Consulte as bases do Spot 5, do CIGEF e do INCRA antes de desenhar a primeira linha. Evite o problema antes que ele nasça. Perfeito.
Segundo, se a sobreposição for inevitável, entre na disputa com o melhor arsenal documental possível. Foco total na matrícula georreferenciada e certificada pelo INCRA, que é o documento de maior hierarquia. E o terceiro? E terceiro, domine os critérios técnicos de análise da SEMA. Use a seu favor a exceção para deslocamento de imagem e o limite de tolerância de 0,25 hectares. Jogue o jogo com inteligência. Agradecemos ao ouvinte por nos enviar este material para análise. Acreditamos que, com essa abordagem mais estratégica, os resultados serão muito mais eficientes. Após implementar essas sugestões, sinta-se à vontade para submeter o trabalho novamente para uma nova rodada de aprimoramento.